Olá, meu povo bonito da EJA, sejam bem-vindos a mais uma aula muito massa, uma aula com muito carinho feita para vocês. Nós estamos de volta hoje aqui, feliz da vida, graças a Deus, com saúde. Espero que todos vocês estejam aí também com saúde. Para quem tem aí o problema de baixa visão, eu sou o Matutinho Lindo, uso óculos, tenho uma barbichinha bem feitinha, o cabelinho curtinho, né? Tô cheiroso, tomado banho para vocês ficarem com a aula mais perfumada, mais cheirosa, né? Você que está aí tomando seu cafezinho com a sua tapioca, seu cuscuz, né? Mas vamos em frente. Hoje, módulo 2, eu conto também aqui com a intérprete de Libras, ela que era irmã de Ruth e Raquel. Essa é Raquel, chega batendo Raquel, aqui ó, aqui. Mas vamos lá, meu povo, aula de hoje. Qual é o tema, Juninho Play, da aula de hoje? Tema da aula, os ambientes de trabalho na cidade. E na cidade nós temos os centros, nós temos os bairros, os arredores. E como é o nosso papel enquanto cidadão, enquanto cidadã, né, na nossa cidade, na nossa região metropolitana do Recife. Então vamos lá então, entender um pouquinho desse assunto. Eu sou o professor Giorgio Paulo e estamos aqui hoje trazendo um assunto, né, um assunto recorrente. Um assunto que a gente já vem trabalhando, até em outras disciplinas, né, como ciência, né, como sustentabilidade, mas principalmente também com a cidadania. E a cidadania, né, o nosso exercício de sermos cidadãos, perpassa pela nossa capacidade de estar no lugar do outro. Né? É uma palavra que a gente chama de empatia. E o que quer dizer empatia? É se colocar no lugar do outro. Veja que situação, não é? Por que, gente, é importante a gente perceber essa questão de estarmos preocupados também com a nossa vizinhança, não é? Porque a nossa vizinhança, ela é aquele que pode nos socorrer no momento mais difícil e de urgência, né? Então, sermos cidadãos é ter um exercício de boa vizinhança, boa camaradagem, né? Respeitar o próximo, respeitar o outro, principalmente respeitar aquilo que é diferente de mim, tá? É muito bom ser bom no bom, o problema é ser bom na dificuldade. Mas vamos lá, tela cheia aí, Juninho Play, olha lá, primeiro slide, trabalho humano. Esse trabalho humano pode ser informal, pode ser formal, e ele é exercido onde? Nos centros urbanos. E aí é onde entra a questão da cidadania, né? Nesse trabalho no urbano, nos centros urbanos, que também a gente vai ver em outra aula lá na questão rural, beleza? Mas, em primeira mão, o trabalho informal, é o trabalho sem vínculos registrados na carteira de trabalho. Acompanhe a leitura, ou documentação equivalente, sendo geralmente desprovido de benefícios como remuneração fixa e férias pagas. Pronto, traz para mim aí, Juninho Play, para a gente traduzir isso para vocês. Vocês certamente devem ter ouvido falar já de uma questão chamada de fulano está trabalhando fichado. O que é fichado, né, nessa linguagem da gente? É alguém que trabalha com a carteira assinada. Então hoje é uma vitória. Não é? Quem tem uma pessoa em casa, seu filho, sua filha, né? Seu genro, sua nora, enfim, pessoas da nossa casa tendo um trabalho fixo, né? Com salário certinho, com a carteira assinada, com direito a férias, né? Quando completa-se um ano, né? A gente tem direito a 30 dias de férias, com 1/3 de férias, significa 30% a mais do salário da gente. Né? A questão do FGTS, do Fundo de Garantia. E, minha gente, lembrar uma coisa para vocês. O Brasil é um dos poucos países com direitos trabalhistas garantidos. Isso não é ruim, isso é bom. Quanto mais direitos, melhor para o trabalhador e também para o empregador. Não é? Há uma situação aí de que o pessoal acha ruim ter direitos. Não é? É muito bom se falar, não, porque a Noruega, a Suécia, a Finlândia, a Dinamarca são países de primeiro mundo. Então as pessoas, elas trabalham menos, mas produzem mais. Por quê? Porque elas chegam descansadas no trabalho, vão focar no seu trabalho, então vão produzir bem, sem prejuízo, do que você trabalhar 18 horas por dia, 16 horas por dia, 12 horas por dia, por exemplo, em pé. No final do expediente, minha gente, ele já não rende mais.
Então, por isso que muitas vezes o trabalhador diz, eu vou para uma guerra, vou para a guerra, vou para a batalha, vou para a luta. Não é assim que se fala? Mas o trabalho não pode ser visto dessa forma. O trabalho deve ser visto como algo que é prazeroso, porque é dele que você tira o seu sustento. Não é? Mas a partir do momento que a gente pensa que o trabalho, o ambiente de trabalho é ruim, eu adoeço quando vou trabalhar, então está complicado. Né? Está complicado. Mas o mais importante, então, é a gente entender que o trabalho remunerado, o trabalho com carteira assinada, com direitos garantidos, é bom para todo mundo. Não é? Não vai cair nessa história de que não é. Tá? Beleza? Vamos para frente. Olha lá. No outro slide, o trabalho formal. Aí eu trago uma imagem, trago aí uma moça sentada no escritório, trabalhando. Trago no outro lado aí uma imagem, ó, dois homens, né, dois rapazes de terno, gravata, estão sentados numa mesa do escritório, estão com papéis, planilhas, com computador. Trabalho formal, né? Então, só para tirar essa dúvida, então, o que é o trabalho formal? Tá? O trabalho formal, você observe, eles estão em um ambiente de trabalho, eles estão num escritório. Mas o trabalho formal, não necessariamente, eles precisam estar no escritório. Ele pode estar em qualquer lugar, até em casa, né? Como a gente já falou uma vez aí do home office, não é? Que com a pandemia, né, veio essa questão do home office. Então, o trabalho formal é aquele trabalho, ó, vamos lá agora, veja. Trabalho formal, volta o slide. Vamos pensar aqui. Trabalho formal é aquele onde eu tenho um horário de pegar e um horário de largar, né? Então, tem hora de almoço, hora do intervalo. Eu tenho tantos dias na semana, então eu trabalho de segunda a sexta, de 8 ao meio-dia, de 2 às 6. Ou eu tenho um trabalho de 8 horas por dia, com meia hora ou uma hora. Então, veja, há regras, há normas, onde a gente tem que seguir. Eu tenho uma chefia que me diz, olha, tem que fazer isso aqui, isso aqui, isso aqui. Você tem que produzir isso aqui, vamos fazer isso aqui hoje. Então, você tem uma chefia imediata, né? Você tem dias de trabalho. Então, aí você tem o que a gente chama de trabalho formal. É legalizado, carteira assinada, seus direitos, até porque, gente, não existe direitos sem obrigações, não é? Sem deveres. Então, os direitos correspondem aos deveres. E num trabalho formal, não é? A gente tem regras, tem normas, e essas normas e essas regras, elas devem ser cumpridas. Então, eu tenho os dias de trabalho, eu tenho as horas de trabalho, eu tenho o trabalho que eu tenho que fazer, não é? Então, tudo isso está dentro desse contrato trabalhista, por isso, trabalho formal. Vamos lá. O que eu trago agora é uma outra situação. Veja, é uma novidade para vocês. Trabalho sazonal. O que é um trabalho sazonal? O que seria isso? Seria aquele tempero que a gente compra para botar em comida, hein? Não, é aquele tempero que eu estou falando. Sazonal é um trabalho que ele é temporário, ele é de vez em quando, certo? Então, ó, ao contratar um funcionário, a empresa pode optar por algumas modalidades diferentes de trabalho. Essas modalidades são, aí eu trago aqui inicialmente, trabalho sazonal, trabalho permanente. No próximo slide, eu trago um outro tipo de trabalho, que é um trabalho diferenciado. Mas vamos ver aqui. Nessa questão do trabalho sazonal, ó, não foi. Dá aí, Juninho Play, vê se passa aí o outro. Pronto, volta, foi demais. Deixa eu voltar, voltei. Pronto. Aí tem o trabalho permanente e o trabalho eventual, certo? Mas eu vou voltar aqui no slide anterior para a gente explicar o que é o trabalho sazonal. Ó, então, sazonal, aquele trabalho temporário. Por exemplo, você já viu que tem época do ano que o pessoal contrata, né, pessoas temporário. Contrato temporário. Já viu? Então, o contrato temporário é época de carnaval, época de início de ano, né? Então, as livrarias, né, para vender livro, material escolar, então contrata pessoas por 30 dias. Depois vem o carnaval, contrata por 15 dias. Depois vem o São João, contrata não sei o quê. É dia de namorado, dia das mães, dia dos pais, Natal, né? Agora tem um negócio chamado Black Friday, em novembro. Então, são temporadas, né, que o pessoal precisa de mais mão de obra, mas não pode ficar com esse pessoal todo trabalhando normalmente, contratar normalmente.
Porque a loja ou a empresa, ou o comércio, o negócio, não tem esse movimento todo para ter 10 pessoas trabalhando. Então, normal seria 5. Mas em épocas de festa, né, ou em determinadas datas do ano, o movimento aumenta. Então, o que ele faz? Ele contrata 5 pessoas por aquele período. Terminou aquele período, ele dispensa, né, porque fez o contrato por um período, e algumas delas, muitas vezes, fica. A empresa, né, o negócio foi bom, e o movimento continuou, então, ao invés de dispensar os 5, ele fica com 2, fica com 1, e assim vai gerando, vai movimentando, beleza? Que é diferente, ó, do trabalho permanente. O trabalho permanente são aquelas pessoas que são contratadas mesmo e fica indeterminadamente, chama um contrato indeterminado, né? Então, a pessoa vai trabalhando até enquanto der, né? Dá certo, vai mudando de ramo, vai mudando de setor, mas continua empregado. Então, é um trabalho permanente, é um trabalho constante, beleza? Mais adiante eu tenho aí, tela cheia, Juninho Play, ó. Então, trabalho permanente, eu já tinha falado o que era, e o trabalho eventual, então são aqueles trabalhos, alguém que é contratado só para um determinado momento, simples, uma festa, um dia de trabalho, né? Então, é um trabalho eventual, ou seja, é de eventos. Então, eventos não é um período comprido, como é o sazonal, mas também não é um permanente, que é definitivo. Então, é só por um dia. Então, você muitas vezes passa na loja ali no centro do Recife, no centro da cidade, né? Se você estiver em Olinda, eu estou numa cidade. Se você estiver em Paulista, eu estou numa cidade, né? Se estiver em Jaboatão, estou numa cidade, né? Mas a gente costuma dizer sempre que eu vou para a cidade, eu vou para o centro, eu vou para o centro de Recife, né? É ainda essa tradição cultural que nós temos. Mas o trabalho eventual, então é aquele trabalho esporadicamente, uma vez perdida na vida, tá? Então, cada uma dessas modalidades possui leis e regras diferentes. Então, mas hoje a gente vai continuar aí no sazonal e aí tem essa imagem aí, ó. Você identifica este tipo de trabalho? Que tipo de trabalho é esse que você está vendo na tela? Você está vendo que é o gari, né? O rapaz está aí apanhando aquele carro, né? Um containerzinho que geralmente fica em determinado lugar, vai colocar lixo. Então vê um caminhão, ele puxa esse carrinho, o caminhão vai, despeja o lixo dentro do caminhão, e ele devolve esse container, né? Esse cesto gigante aí de lixo para ver. Só que esse trabalho aí, no caso, é um trabalho o quê? É sazonal, é um trabalho permanente, né? É como? Diga aí. Como? Aê, é um trabalho permanente, né? Por que é um trabalho permanente? Porque todo dia, minha gente, a gente produz, né, lixo, por exemplo, né? A gente produz matéria orgânica, né? Resíduos sólidos. Então, o trabalho do pessoal do serviço de limpeza, ele é permanente, ele é constante, né? Embora em alguns lugares a gente tenha, por exemplo, um dia sim, um dia não, né? O caminhão do lixo passa. Então eu preciso saber qual é o dia que o lixo vai passar para colocar o meu lixo lá naquele lugar, para levar. Então não adianta o caminhão do lixo passar, eu boto o meu lixo lá. Vai ficar lá 2 dias parado o lixo, dependendo do lugar, o cachorro, gato, cavalo, né? A gente sabe que a gente tem cavalo que está pegando um saco de lixo, né? E suja toda a rua. E aí você vai colocar a culpa em quem? No cavalo? Não, né? A pessoa que colocou o lixo no dia errado. E aí vai acumulando lixeiro, vai acumulando sujeira, né? Vem rato, barata, mosca, enfim. Então prestar atenção sempre aí, tá? Então é a nossa parte da cidadania, beleza? Depois, ó, em determinadas épocas, e a questão do trabalho sazonal, tá? Em determinadas épocas específicas do ano, o que é que acontece? A demanda de trabalhadores é muito maior do que usualmente. Ou seja, a gente precisa de mais gente trabalhando do que nos dias comuns, tá? Então isso acontece principalmente em alguns segmentos, né? Em alguns tipos de comércio, né? De indústria, de qualquer coisa que precise de alguém a mais em determinadas épocas. Então, como é em lojas de departamento, por exemplo, que é lojas de departamento? Você vai hoje, tem um shopping. Então, o shopping tem várias lojas, né, de variados. Tem sapataria, tem roupa, tem tecido, tem joia, tem farmácia, tem loja de produto que você nem sabia que tinha. Mas antigamente, né, a gente tinha grandes lojas que ela tinha de tudo um pouco, né? Era chamada lojas de departamento, certo? Então uma loja só vendia de tudo.
Hoje tem um shopping que tem várias lojas que vendem de tudo, que diversificou, né? E aí, dependendo do produto daquela loja, em determinadas épocas do ano se vende mais ou menos, dependendo do dia, tá? Ou da época, né, do ano. E aí, o que é que acontece? Acontece que às vezes, viu, Juninho Play? Passa para mim aí, Juninho Play, por favor. Olha aí. Olha o som. Será isso, hein? Será isso? Ele tá, ó, na praia. Olha, essa praia não é de Boa Viagem. Essa praia é na Índia, viu, Juninho Play? Veja, agora o cara tá vendendo o quê? Sabe o que é espetinho de camarão? Pronto. Ele tá fritando aí, fazendo espetinho de camarão. Aí bate aí no tacho, ó, chamando. Ei, olha a hora, olha a hora, olha a hora! Caldo de cana, água de coco e água mineral com espetinho de camarão. Olha o espetinho de camarão aí, gente! Olha aí. Pronto, agora baixa o somzinho aqui um instantinho. Pronto, corta pra mim agora a tela cheia, bonitinho. Eu tô aqui com a minha amiga Raquel, né, Raquel? O solzão bom, né? Começando agora o verão, né? Opa! E aí, gente, essas épocas do ano, ó, são marcadas principalmente. Que época do ano, ó? Natal, Páscoa, Dia das Mães, Dia dos Pais, Carnaval. Então, geralmente são datas comemorativas, né, em que a economia se movimenta, ela se aquece e por isso é preciso ter um número maior de gente. Mas esse boizinho que está aí na praia, vendendo o camarão aí, o espetinho de camarão, né, empanado, né, frita na hora, que é uma delícia para quem pode comer, quem não pode ficar só olhando, né? Quem pode, pode, quem não pode, cheira, né? Fazer o quê? Mas enfim, são trabalhos aí sazonais, né? Essa, certamente, se tivesse no inverno, ele não deveria estar aí vendendo esse produto, porque não ia ter ninguém na praia para vender. A não ser que ele vendesse outro tipo de produto e que na época de inverno podia dar mais certo, tipo chá, café, né? Dependendo do lugar, se vende, né? Lembra que aqui no Recife tinha um menino que vendia, né, umas coisas? Mas vamos lá para frente. Ó, então a CLT, ela vai garantir para a gente na Constituição, que é a consolidação das leis trabalhistas, né, que cada situação tem a sua legislação, né, as empresas podem contratar, né, e assim por diante. Então, o desafio da gente hoje, qual é o desafio? Podemos definir o trabalho sazonal como um trabalho temporário em determinados períodos do ano? Sim ou não? Então, corta para mim, Júnior Play. Converse com o seu professor aí em sala, converse com seus colegas, veja como é que vocês entenderam essa questão do trabalho sazonal. Beleza? Fique com Deus e até outra hora, se Deus quiser.